Hoje, segunda-feira, dia 31 de março, dia 70 e acho que 76, né? Faltando aí pouco mais de 23 dias pro programa acabar. E olha, gente, vou falar para vocês aí que a Renata ontem ficou se questionando sobre o que aconteceu para Eva ser eliminada? O que levou à eliminação da Eva? Por que a Eva saiu? E foi a noite toda esse questionamento, tá? Não foi só agora, foi o dia inteiro. Mas tem coisas aí que, infelizmente, ela só vai descobrir quando ela sair do programa, porque não dá pra gente trazer tudo aqui. E, gente, hoje o nosso programa tá gravado, não deu pra fazer ao vivo, tá? Porque eu tive uns outros compromissos aí pra resolver. Já falei pra vocês que, né, que tem esse processo de mudança de casa, enfim, então tem uma série de coisas que preciso tomar antes de resolver isso, começar a organizar coisas e tal. Então precisei ter um pouquinho de tempo. Mas hoje, depois do Sincerão, nós vamos estar ao vivo, tá bom? E seja como for, a gente também não tem muito conteúdo. É o mais do mesmo, tá? É repetição do mais do mesmo. Então a gente vai continuar falando do mais do mesmo, porque é só o que tem, é só isso que eles entregam mesmo pra gente, né? E olha, nas redes sociais o negócio meio que tá pegando um pouco ali de fogo. Até agora a Dona Vilma tá pra ser eliminada. Acho que Dona Vilma será eliminada, tá? Dá pra gente ver ali que existe uma certa tendência para eliminação da Dona Vilma, mas pode ser que também que as bailarinas tenham se sentido tão desafiadas que aí resolvam tentar eliminar o Vinícius agora. Não acho, tá, que o Vinícius vá sair para Dona Vilma. Acho que, inclusive, a Dona Vilma vai ficar. E, inclusive, tá? A história do Velha Sonsa tá rolando aí as redes sociais. Vinícius chamou, não chamou a Dona Vilma de Velha Sonsa. Então a gente vai dar uma destrinchada nisso também. E o próprio filho da Dona Vilma resolveu se manifestar e disse que era fake news, tá? Que o Vinícius nunca tinha chamado a mãe dele de Velha Sonsa. Então, eu vou logo começar, gente, o nosso programa mostrando justamente esse vídeo aí do Douglas Almeida, filho da Dona Vilma, tá? E ele aí fala sobre o Vinícius não ter chamado a Dona Vilma de Velha Sonsa. Olha só. Pessoal, o Vinícius não chamou a Vilma de Velha Sonsa. Sabemos que ele é um embate desde o início com o Diogo e com a Vilma. Sabemos que ele não gosta nem do Diogo nem da Vilma desde então, mas não podemos ser injustos de dizer que ele falou isso. Isso foi uma confusão trazida pela Renata lá de fora, mas isso não culpa a Renata, porque a Renata disputou milhares de coisas e é natural que haja confusão mental de tanta informação que ela veio, né? A Vilma confiou piamente no que a Renata disse, que ela trouxe a informação lá de fora e começou a externar isso dentro da casa. E, de certa forma, acabou sendo vítima também dessa fake news. Coisa que não é verdade. Isso não chamou em nenhum momento a Vilma de Velha Sonsa. Mas sabemos o quanto já falou mal deles, tanto do Diogo como da Vilma, e é inevitável ter um embate. Portanto, preciso pedir para vocês que isente a Vilma disso, uma vez que se trata de uma fake news, né? E que a gente possa votar no Vinícius para a saída do Vinícius por conta dos embates, por conta de todos os problemas, mas não pela fala que ele não falou. Mas precisamos votar Vinícius fora, Vilma permanece, e a gente não poderia fazer essa injustiça de dizer que ele falou algo que ele não falou. Conto com vocês, é Vinícius fora, Vilma permanece, até porque lá dentro, gente, não tem como sabermos o que é real e o que não é. O que está acontecendo aqui fora, eles não têm essa noção. Beleza? Vinícius fora e Vilma permanece. Um grande abraço. Tá aí o vídeo, tá? Do Douglas Almeida, irmão do Diogo, falando sobre a Dona Vilma ter levado a informação que a Renata trouxe ali na hora do push dela pro Vinícius pro paredão.
Sim, gente, de fato, o Vinícius não chamou a dona Vilma de velha sonsa. A confusão toda foi porque o Vinícius estava conversando com a Aline e ele se referiu que ele não gosta de gente sonsa, ainda mais véia, se referindo ao Diogo, tá? Por que que ele estava se referindo ao Diogo? Porque isso tinha sido depois de uma das brigas que ele teve com o Diogo por causa da Aline. Então, ele se referiu ao Diogo, chamou o Diogo de sonso, mas não a dona Vilma, tá? A gente tem que ser justo também, a gente precisa fazer justiça e deixar claro ali que, de fato, o Vinícius nunca chamou a dona Vilma de sonsa. Infelizmente, gente, eu tenho o vídeo aqui, mas eu não posso mostrar esse vídeo, porque vocês sabem, a Globo sempre pega no nosso pé. Mas vai lá no faropop.com, que eu deixei lá o vídeo postado, tem lá o VAR do momento em que isso aconteceu, da conversa do Vinícius com a Aline, e aí vocês vão entender melhor aonde a gente tá chegando, tá? Vai dar uma olhadinha lá no faropop.com. Gente, eu vou jogar e postar no site coisas que eu não posso colocar nos vídeos, inclusive para não me prejudicar aqui no YouTube. Mas lá no Faropop você pode ir lá conferir, vai estar tudo lá nos links para você prestar mais atenção, tá bom? Fora isso, gente, vamos lá para os números que vocês amam quando a gente traz os números aqui. Eu vou começar logo com o Votalhada, tá, gente? Porque o Votalhada é aqueles números do último momento aí, reunindo todas as pesquisas. E o negócio ali tá pegando mesmo, tá? Para dona Vilma, com 57% na média. Vou colocar aqui em tela cheia para vocês verem melhor junto comigo. Olha aí os números, tá? Diego tá passeando nesse paredão com 7,20%, não é sobre ele, então a gente nem considera aí o Diego. Dona Vilma, tá? Dona Vilma tem 57,42%. Ela vem aumentando desde o momento que ela caiu no paredão. Já o Vinícius está com 35,38 na média. Ele também fica oscilando entre 35 e 37, tá? Ele tá oscilando de uma forma mais, como eu posso dizer, previsível. Mesmo jeito a dona Vilma, tá? É um paredão mais previsível. Vamos dar uma destrinchada aqui nos números, tá? Nos sites, a dona Vilma está sendo eliminada, inclusive nos dois que a gente considera bastante, o Notícias da TV e o Splash UOL. No Notícias da TV, ela tem 53 e o Vinícius tem 42. No Splash UOL, ela tem 56 e o Vinícius tem 41. Então, a gente já sabe que a dona Vilma nos sites está sendo eliminada. Agora, no YouTube, nos canais do YouTube, o Vinícius está sendo eliminada com a única diferença deste outro canal aqui, tá? Que coloca a dona Vilma como eliminada com 57% e esse outro aqui com 47%. No total, Vinícius tem 47% e a dona Vilma tem 41%. Ainda assim, tá bem perto um do outro, né? Ainda assim, tá bem colado. Já aí no X, unanimidade, eliminação da dona Vilma, tá? E aí, nas outras redes, também tirando uma ou outra, é a dona Vilma que está sendo eliminada. Então, assim, para mim não é nenhuma surpresa ver a eliminação da dona Vilma. Eu vou me surpreender se o Vinícius sair, tá? Porque, gente, independente aí de gostar ou não gostar da dona Vilma, essa história do Velha Sonsa, obviamente que pegou todo mundo de jeito ali. Essa história do Velha Sonsa, obviamente, tornou uma situação complicada aí para dona Vilma. Não vou dizer que isso vai ser tão ruim assim a ponto de prejudicar a dona Vilma por completo, mas essa história obviamente vai pegar, essa história obviamente vai se voltar contra ela, ainda mais porque tem toda uma torcida querendo provar que isso não aconteceu do jeito que estão colocando que aconteceu. Por isso nós precisamos pensar sim nesses detalhes aí.
Outra coisa, vamos mostrar aqui para vocês como é que tá aqui no nosso canal essa enquete. Eu acho que vai estar mais alinhado com os outros canais do YouTube, mas eu quero ver os números de vocês aqui, eu quero ver o que vocês me dizem, tá? Então eu vou abrir aqui a enquete. Eu não olhei a enquete hoje, tá? Até porque eu não tive tempo de ver as coisas hoje, foi uma correria só. Vai ser uma correria assim nos próximos dias, tá? Então eu não tive tempo de ver. E aí eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhadinha agora. E eu juro pra vocês que eu vou me surpreender com esse resultado, tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu mostrar pra vocês, pra gente ver como é que está. Olha, eu juro pra vocês que eu vou ficar surpreendido. Mas tá aí, tá? Com 8,7 mil votos, Vinícius tem 56% e a Dona Vilma tem 36%. O Diego tá passeando no paredão, né? Isso não é pra ele. Então tá entre a Dona Vilma e o Vinícius. 36 a Dona Vilma e 56 o Vinícius. Tá bem alinhado com aqueles canais ali do YouTube. Um ou outro que tá ali destoando do que a gente está falando aqui. No final das contas, gente, o número que importa mais é o número dos votos ali. Quem tiver a torcida ali votando, quem botar mais o CPF ou que o público quer botar ali, vai levar. Outra coisa sobre o CPF foi o que eu vi hoje lá no X, enquanto eu estava fazendo as outras coisas aqui, eu vi um monte de gente dizendo que o voto único por CPF tinha que acabar, que tinha que voltar a torcida do jeito que era antes, que tinha que ali ganhar no dedo e tal. Gente, a Globo precisou fazer o voto único por CPF justamente para o programa não ser sequestrado por torcidas, justamente para que o programa reflita na tela aquilo que o público pensa. Então eles não vão mudar esse sistema. Se está funcionando do jeito que eles querem, eles precisam aperfeiçoar esse sistema e precisam fazer com que o programa reflita o que o público quer assistir. E sim, a torcida ali das bailarinas pode encontrar milhões de desculpas para isso, e tudo bem, tá? Tudo bem procurar desculpas, tudo bem fazer isso, mas no final das contas não dá para a gente esquivar do principal problema. Houve divisão de votos, o público já tinha ali um certo ranço da Eva, não dá para negar que isso não aconteceu, e aí aproveitou a chance e tirou a Eva. Só quem vai entender isso, gente, é quando eles saírem, e aí todos eles vão perceber. Agora a Renata, essa sim, passou o dia inteiro se questionando se tudo que falaram para ela lá na vitrine do seu Fifi era realmente verdade, né? Então vamos lá para o nosso resumo aqui do que aconteceu aí nessas últimas 24 horas do BBB. Começando ali pelo Diego e pelo Vinícius comemorando porque o Vinícius ficou. E aí eles começaram a comentar ali que esse jogo muda muito a cada segundo. E aí o Diego depois reclamou que ele tá de saco cheio, porque estão sempre falando as mesmas coisas sobre ele, desde o começo do programa. Aí o Vinícius disse ali que ele já estava numa fase que ele tá com muita dificuldade em discutir com as pessoas por causa dos mesmos motivos de sempre, por causa das mesmas coisas, e que ele simplesmente cansou. Aí a Vitória, isso eu falei pra vocês ontem, foi lá consolar a Renata, disse ali pra Renata que Deus tinha um plano pra ela, pra Eva, e que a Renata tinha que chorar tudo o que ela tinha que chorar pra depois ela ficar mais forte quando ela precisasse. Aí, lá no quarto anos 50, o Vinícius reclamou que a Dona Vilma mentiu, dizendo que ele a chamou de velha sonsa. Aí a Vitória disse que isso não era do feitio e do perfil do Vinícius, que o Vinícius não ia chamar a Dona Vilma de velha sonsa, e que no máximo ele chamaria ela de pomba sonsa.
E, gente, isso aí na internet virou um monte de coisa. O perfil da Dona Vilma pegou esse trecho aí. E aí começaram a dizer que o Vinícius estava desrespeitando a Dona Vilma, que a Vitória estava desrespeitando a Dona Vilma, sendo que não foi isto que aconteceu. A Vitória disse ali que não era do feitio do Vinícius chamar a Dona Vilma de velha sonsa. E que ele, de fato, não faria isso. Que ele não é esse estilo de jogador. E que se ele tivesse que falar, no máximo ele teria chamado a Dona Vilma de pomba sonsa. Mas quem falou isso foi a Vitória, não foi o Vinícius, tá? E aí o Vinícius chegou à conclusão de que a Renata foi a pessoa que deve ter dito isso para ela daqui de fora. Aí ele começou a dizer ali que ele poderia até sair do programa, mas que ele não ia sair por causa desse motivo aí de ter chamado a Dona Vilma de velha sonsa. Aí a Renata voltou lá pro quarto Nordeste, chorou horrores, tá? Chorou horrores. Começou a questionar tudo que ela ouviu da casa lá de vidro do seu Fifi. E aí ela começou a pensar, será que eu tava certa em tudo que eu ouvi de lá? Será que tava certo tudo o que o público me falou de lá? Aí ela disse ali que não era possível que ela estivesse tão errada sobre o julgamento que ela fez das pessoas lá dentro. A Renata ficou horas se questionando sobre o que ela ouviu na casa de vidro do seu Fifi. E sim, gente, rolou muita fake news ali, especialmente ali com relação ao pessoal do anos 50. Apesar de não ter uma rivalidade naquele momento posta na mesa como tá agora, já havia uma divisão na casa. E ainda assim, né, teve gente que insistiu em colocar uma fake news como algo verdadeiro. E aí, gente, o pessoal na internet, obviamente, foi resgatar todo esse momento. A Renata começou a dizer ali que ela pode ser a culpada pela eliminação da Eva, porque ela pode ter influenciado na eliminação da Eva, porque a Eva de fato não tinha grandes embates na casa, mas a Eva comprou os embates dela. Aí a Renata continuou todo o questionamento dela. Aí a Renata, inclusive, disse que ela agora tá com medo de ir pro paredão e ser eliminada por causa do que aconteceu com a Eva. E olha o que eu vou dizer pra vocês. Lá na casa de vidro, tá? As mais fanáticas, e eu falei pra vocês, lembra daquela mulher que tava vestida de preto, aquela mulher vestida de amarelo? Lembra lá que elas disseram, pode ir pro paredão que a gente garante? Então, não tem como garantir nada. Você não tem como garantir nada do que o público tá vendo aqui fora e da forma como o público interpreta. Você não tem como garantir que você vai conseguir manter uma pessoa lá dentro. Se fosse talvez naquele sistema de voto do que sempre foi, o voto ali de torcida e tal, talvez eles até tivessem conseguido isso, né? Por isso que estavam chorando hoje à tarde. Mas o problema, gente, é que não é bem assim, né? As coisas não são bem assim, você não tem como garantir o que é que o público pensa. Daí porque o CPF se tornou um balanço, um contrabalanço muito importante nesse jogo, tá? E para relembrar como é que começou toda essa polêmica do Velha Sonsa, eu tenho um vídeo aqui que eu resgatei, eu vou me arriscar a exibir esse vídeo aqui, tá? É um vídeo pequeno de 16 segundos que as pessoas lá da torcida estavam falando da Dona Vilma. Vamos começar aqui antes, ó. Olha só. Olha esse frame aqui, tá? Olha de quem eu estou falando. Olha esta mulher vestida de preto. Ela foi uma das pessoas que disse ali pra Renata que a Renata não tivesse medo de ir pro paredão, que elas garantiam que a Renata, a Eva, qualquer um ia voltar pra casa. Tô aí só buscando o que aconteceu no passado, tá, gente? Antes de vocês me julgarem. Agora, olha aí o que foi que a mulher falou ali na casa de vidro. Olha só. Ó, vocês ouviram aí, né?
Foi essa mulher, essa aí, que levou toda essa fake news lá pra dentro, dizendo que o Vinícius tinha chamado a dona Vilma de velha sonsa e que a Aline ficou rindo disso. Isto não aconteceu, tá, gente? Então, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu vi muita gente hoje à tarde falando assim, ai, é que o vídeo não é certo, o vídeo não é esse. E aí, junto com outros perfis, eu perguntei, qual é então o vídeo certo? Se vocês têm, coloca aqui o vídeo que a gente exibe aqui, o trecho que é para exibir, ou então a gente reproduz aqui as imagens dos prints para vocês tentarem contextualizar. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não encontrei esse vídeo. Eu fui olhar na biblioteca ali da Globoplay desde o começo do BBB até aqui, não encontrei esse vídeo. Fui olhar em todos os trechos do programa que tem ali, não encontrei em nenhum momento o Vinícius falando da dona Vilma de velha sonsa. Inclusive, a única referência a isso é justamente essa fala que ele tem com a Aline. Eu tive que colocar lá no Faropop, porque afinal, esse trecho é um trecho do programa, então eu precisei pegar ali o link oficial da Globo e exibir lá no site. No site você pode pegar esse link da Globo e você pode ver. E hoje, durante o programa Encontro, eles também fizeram esse VAR e comprovaram que o Vinícius de fato não falou velha sonsa para dona Vilma. E o Vinícius disse que ele não gosta de pessoas que são sonsas, pessoas que são sonsas ainda mais velhas. Ele estava se referindo ao Diogo, por causa de um problema com a Aline, tá bom? Só para deixar isso claro, tá? Então a Renata continuou ali no questionamento dela, Renata ali dizendo ali que todos os embates da Eva, que a Eva teve, foram só os embates que a Eva comprou dela e tal. Aí o Mike depois disse ali que não era possível, que tava tudo certo ali, mas a Renata continuou se questionando ali o que foi, né, que deu errado, porque tudo deu errado ali para eles. Aí, no meio disso tudo, né, o Vinícius continuou o questionamento dele sobre a Renata e a história do velha sonsa. A Vitória disse que se o Vinícius tivesse chamado a dona Vilma de velha sonsa em outro momento, isso já teria sido vazado muito antes, inclusive sem a necessidade da Casa de Vidro. Aí eu concordo com a Vitória, de fato isso já teria saído antes. Aí a Daniele, depois o Diego, começaram a questionar que o pessoal do Fantástico também tem esse negócio de distorcer as histórias para prejudicar as pessoas. E aí o Diego cresceu e apareceu dessa forma. Diego voltou a ser aquele bad D como as pessoas gostam. E aí o Diego disse que ele estava muito orgulhoso de si mesmo, que ele não aguenta mais ouvir as pessoas falando as mesmas coisas dele, que ele sempre ali foi objeto de falatório, que todo mundo sempre falou dele e que as pessoas sempre falam dele distorcendo as coisas. Aí o Vinícius disse que quem fica trazendo coisas da primeira semana é justamente o Mike, que não é outra pessoa ali. Aí o Diego disse ali depois que ele estava orgulhoso de si mesmo. Aí ele começou a dizer que ele estava com raiva sim, mas ele estava orgulhoso que ele estava conseguindo enfrentar isso. Aí a Vitória depois falou assim que estava tudo bem eles acessarem lugares ali que eles não costumam acessar, especialmente esse lugar de raiva. Aí a Vitória disse ali que às vezes é preciso mesmo voltar para esse lugar de raiva, acessá-lo, botar tudo que está entalado na garganta e que vai fazer muito bem externar isso, botar isso para fora. E aí o Diego disse que ninguém tem como mudar de personalidade só porque entrou no programa e que as pessoas são lá dentro do programa a extensão do que eles são aqui fora. E que ele disse que não ia deixar de falar aquilo que ele precisava falar sobre as pessoas e que ele ia continuar falando. E aí, de novo, a dona Vilma reclamou que o pessoal do outro lado combinou de votar nela. Só que a Renata também falou a mesma coisa, que eles ali do Fantástico
também precisaram juntar votos e votarem todo mundo na Dona Delma. E a Renata meio que deu aquela repreendida na Dona Vilma. A senhora votou na Dona Delma, a senhora abriu o voto primeiro e a gente só seguiu a senhora. A mesma coisa eles fizeram lá. A Dona Delma votou primeiro e eles só seguiram a Dona Delma. E não tem nada de errado com isso. Aí a Renata disse que a Dona Vilma, que ela pensou que a Dona Vilma fosse puxar justamente a Dona Delma para o paredão. E não que ela fosse puxar o Vinícius. E aí a Dona Vilma disse que estava entalada com essa história aí do Velha Sonsa, e que por isso ela puxou o Vinícius, e que caso ela voltasse, ela ia partir para cima da Delma e depois da Vitória. E aí começou de novo o chororô ali da Renata, porque a Eva tinha sido eliminada, que não é possível que o Brasil esteja vendo tudo de uma forma diferente daquilo que contaram para ela. Então ela ficou ali se questionando horas e horas. E aí, de volta lá com o Diego disse que eles no anos 50 só tiveram 3 lideranças ao longo do jogo. E aí ele incluiu a Vitória. Ele disse ali que a Vitória já fazia parte do grupo deles antes mesmo dela própria saber disso. Aí o Diego disse que em 13 lideranças que o programa já teve, eles só tiveram a oportunidade de ter 3 delas, e que o resto ficou tudo na mão do outro lado. E aí o Diego disse ali, por exemplo, que ele considera a Dona Delma como se fosse uma mãe para ele lá dentro. Aí a Dona Delma disse que ela não é mãe de ninguém ali, e que a mãe dele estava em casa. Aí o Vinícius disse ali que ele é o recordista de estar em paredões, e que ele está há 5 dias no paredão, contando desde quinta-feira depois da prova do líder. Aí, de novo, lá no quarto Nordeste, a Dona Vilma quis saber o que o Diego tinha reclamado ali na hora que ele rebateu o Mike. Aí o Mike disse ali que o Diego fica buscando coisas da primeira semana do programa para falar deles. Olha só quem fala. Porque o Mike faz a mesmíssima coisa também. Porque o Mike não tem nada o que falar das outras pessoas. Aí a Renata repercutiu ali o discurso do Tadeu justamente na parte onde o Vinícius usou o termo pomba suja. E que valia aquela máxima da comunicação, que é: para você ser entendido, a outra pessoa também tem que saber do que você está falando. E aí depois ela começou a se questionar de novo que talvez o pomba suja possa ter pegado mal aqui fora, mas que o Vinícius talvez não tenha mesmo falado o Velha Sonsa, e que isso poderia ter sido um motivo para a eliminação da Eva. E aí ela questionou sobre o Velha Sonsa. Será que alguém falou alguma mentira para ela e ela reproduziu isso dentro da casa? A Renata disse que lá na Casa de Vidro só falaram isso para ela, que ela não viu vídeo nenhum, que ninguém deu um vídeo ali aonde o Vinícius aparecia chamando a Dona Vilma de Velha Sonsa. E aí ela começou a se questionar se isso realmente era verdade. Só que aí a Dona Vilma disse que era. A Dona Vilma falou que era uma verdade mesmo, ela acreditava piamente que o Vinícius tinha chamado ela de Velha Sonsa. Aí ela disse ali que a experiência da Casa de Vidro pode ser ótima, como também pode ser péssima. Exatamente por isso. Renata disse ali que a vitrine pode trazer algo positivo para o jogo, mas também pode trazer algo negativo, e que eles não têm como saber. E aí ela disse ali: será que eu acabei manipulando a Eva? E será que ela foi manipuladora com a Eva em algum momento desse jogo? Aí o Mike falou ali que ele acha que a Renata fez o que ela tinha que fazer, que a Renata não tinha feito nada de errado, e que a Eva também tinha a personalidade dela, que a Eva também tinha os embates dela, e que a Eva fazia as coisas do jeito dela, do jeito que ela acreditava, enfim, todo esse blá 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 que eles ficaram a noite inteira se questionando, tá? Aí teve um outro momento que o Diego reclamou
que os gêmeos sempre votam nele desde o começo do programa, que isso não é de agora. Aí o Diego disse que ele não tem mais como negar algumas coisas na casa, que por mais que a pessoa tenha carinho ou tenha surgido carinho por algumas coisas, ele já tá chateado com muito que tá acontecendo ali. Aí o Diego disse que tava tudo bem, ele consegue entender que o Vinícius é amigo dos gêmeos e que isso não é uma amizade só de jogo, que vai além do jogo. Só que o Diego falou ali que os gêmeos disseram para ele que não queriam votar nele e acabaram votando nele. Aí teve um outro momento que foi o próprio Vinícius disse que ele também não queria votar nos gêmeos e que só votaria nos gêmeos se fosse uma necessidade. E aí ele disse que às vezes não dá para ficar perto e do lado de todo mundo, como ele ficava no começo do jogo, porque as coisas mudaram, enfim. Aí o Diego disse que ele até tem muita paciência com a Dona Vilma, mesmo quando a Dona Vilma não tinha ali um certo problema com ele, mesmo quando a Dona Vilma criou um certo ranço dele. Agora ele disse que com relação ao Mike, ele já não tem mais paciência, que acabou. Aí o Diego disse que o Mike tem uma atitude muito antiprofissional, que o Mike não preza pelo esporte, mesmo se dizendo esportista. Disse que o Mike é antiético, antiprofissional e falou uma série de coisas ali. E aí o novo quarto do líder foi liberado, né? Completamente diferente do que estava antes. E aí eles comemoraram a 4ª liderança do Mike. Aí a Renata disse que ela não tem mais com quem desabafar lá dentro. Aí o Mike e a Dona Vilma disseram que a Renata pode desabafar com eles, que a Renata pode falar com eles e tal, e que ela seria bem acolhida. E aí depois, né, chegou uma hora ali que a Dona Delma, teve um outro momento ali que a Dona Delma também foi lá conversar com os gêmeos, estava fumando igual eles estavam ali. Aí a Dona Delma disse ali para os gêmeos que vai chegar um momento que ela vai ter que votar mesmo em todo mundo e que agora tá na hora de fazer o jogo, que ela vai ter que votar mesmo e vai ser votada, enfim, né? Dona Delma, agora que se ligou que ela vai ter que votar e ser votada, né? Depois ali de 75 dias de jogo é que ela se ligou. E aí teve um outro momento ali que o Vinícius foi conversar com os gêmeos e ele foi atrás de tentar esclarecer aonde foi que surgiu o tal do Velha Sonsa. Aí foi que os gêmeos contaram para ele que isso veio depois que a Renata voltou lá da casa de vidro e que foi lá que contaram para Renata que o Vinícius tinha chamado a Dona Vilma de Velha Sonsa. Aí o Vinícius disse que ele tinha plena convicção de que ele não chamou a Dona Vilma de Velha Sonsa, mas que muitas vezes as falas dele pode ter sido distorcida, pode ter rolado uma mudança na interpretação. E aí ele disse que ele tem muito respeito pela Dona Vilma, que na hora de conversar com a Dona Vilma, ele tem todo o cuidado de não falar certas coisas para ela, que ele admira a Dona Vilma como pessoa, que ele tem respeito pela Dona Vilma. Só que ele disse ali para os gêmeos que é muito difícil chamar e apontar a Dona Vilma no Sincerão por causa da idade, por causa de vários outros fatores, e que ele não tá lá para tentar prejudicar a Dona Vilma, mas isso já aconteceu com relação a ele, a Dona Vilma tentar prejudicá-lo. Aí de volta lá no quarto do líder, o Mike disse assim que o Diego vai chamar ele de novo no Sincerão, que o Diego é um papagaio de pirata do Vinícius e que o Diego só repete tudo que o Vinícius fala toda hora, que esse de sem ser personalidade ali foi o Vinícius quem falou primeiro. E aí o Mike disse que no Sincerão o Diego vai falar as mesmas coisas dele e tal, e que ele também já ia preparado para isso. Aí de volta lá na conversa dos gêmeos, com o Vinícius, eles comentam que a Renata primeiro contou isso ali para Eva e para Dona Vilma e que só depois
que isso caiu ali em cima deles, que eles ficaram sabendo dessa história aí do Velha Sonsa. Aí eles disseram que eles até conseguem entender que o Vinícius, ele é um homem educado, e que o Vinícius, por ser um homem educado, ele não falaria dessa forma sobre a Dona Vilma, que o Vinícius tem uma personalidade forte, mas que ele dificilmente chamaria a Dona Vilma de Velha Sonsa. Aí eles disseram, os dois, que eles guardaram essa informação com eles e que eles só falaram agora pro Vinícius porque o Vinícius perguntou. Mas eles disseram ali que eles não tinham muitas dúvidas de que o Vinícius tinha falado isso ou não. E aí os gêmeos também confessaram que eles não querem votar no Vinícius agora, que eles não querem partir para cima do Vinícius nesse momento, tá? E que só vão votar no Vinícius quando eles precisarem votar no Vinícius, e que eles não estão pretendendo votar no Vinícius nesses próximos paredões. Mas eles disseram ali que por uma questão de grupo, eles precisam ser leais ao grupo deles e que eles vão defender o grupo deles ali. Aí hoje de manhã, o Diego acordou, cumprimentou a Renata, cumprimentou ali a Dona Vilma também, disse ali que a Dona Vilma, ele tinha muito respeito por ela. Aí a Dona Vilma disse que botaram ela no paredão, que estão tentando eliminar ela, mas que ela tinha que entregar para Deus, e que se ela tivesse que sair, ela ia sair, mas que tava tudo bem com ela e tal. Aí o Diego disse que ele acha a Dona Vilma uma pessoa engraçada e que ele gosta da Dona Vilma. E aí a Dona Vilma disse que ela não tem nada contra ele, que ela não tem problema nenhum contra o Diogo, não tem problema nenhum contra a Daniele, que ela não tem nenhum embate com ele, e disse a mesma coisa para a Vitória, e que o que aconteceu de problema entre eles e a Vitória já ficou no passado. Aí a Dona Vilma disse, por exemplo, que ela gosta da Dona Delma, que ela também acha a Dona Delma engraçada, mas que as duas viraram embates uma da outra por causa do jogo e que o jogo obrigou as duas a tomarem rumos diferentes. Aí o Diego disse ali, depois, que ele tá se sentindo muito mais forte agora. E aí ele começou a falar do Mike de novo, que o Mike começou o programa dizendo que era fã dele, que depois se virou contra ele. Aí ele disse que estava tudo bem o Mike ter se virado contra ele, mas que infelizmente o jogo o obrigou a tomar outra direção. E aí ele disse ali que o Mike já foca nele desde o primeiro paredão, junto com o Gabriel, e que o Mike também já tinha votado nele desde o começo do programa, então os embates surgiram ali. O Mike até ouviu essa conversa, mas no final das contas ele ouviu a parte final, aonde o Diego estava combinando qual era o look que ele ia usar no Sincerão de hoje. Aí o Diego falou que se ele ganhasse a liderança hoje, ele botaria o Mike no paredão também para revidar do mesmo jeito que o Mike fez com ele. Aí teve um outro momento que, de novo, a Renata continuou o questionamento ali da casa de vidro. E aí ela se lembrou do Sincerão, da plaquinha do manipulável, manipuladora. E aí ela se perguntou se não foi isso que prejudicou a Eva. Aí a Renata disse que ela poderia ter influenciado alguma coisa para Eva sair do jogo e tal, enfim. Foi todo um choro. Aí a Renata confessou que quem falou boa parte dessas histórias foram pessoas da família ou conhecidos dela. E que por isso ela confiou 100% nessa informação. Aí ela disse que ela também poderia ter compreendido tudo errado no meio daquele mar de informação que ela recebeu e que ela levar essas informações também tinha todo esse risco e tudo poderia dar errado de uma certa forma. Aí o Vinícius começou a reclamar que as pessoas chamam ele de debochado. Aí o Guilherme falou assim para ele que sim, ele é debochado mesmo e que não tem nada de errado em ele ser debochado, tá tudo bem ser debochado.
Aí, gente, de manhã foi aquela coisa bem fraca. O Diego deu um abraço na Renata, disse pra ela chorar muito, pra ela ficar forte depois, e que a eliminação da Eva tinha um propósito de Deus e que ia ficar tudo bem. Aí ele deu um bom dia pros gêmeos ali, que mal responderam ele, na verdade, mas os gêmeos também deram ali um bom dia pra ele, mas enfim. E o Diego já ficou não gostando muito da atitude ali dos gêmeos. Aí a dona Delma disse que ela estava muito envergonhada quando o Tadeu chamou ela de Zeca Pagodinho do BBB, porque ela só sabe beber e fumar. Mas ela disse ali que ela é assim na vida real aqui fora e que ela só sabe mesmo fazer isso, tá? E que ela só bebe e fuma mesmo. Aí teve um outro momento ali que a Renata estava conversando com o Mike e ela quis lembrar, por exemplo, o que é que o Vinícius tinha falado no monstro da Dona Vilma quando a colocou ali. E aí eles relembraram que o Vinícius falou que ele poderia ter colocado qualquer outra pessoa. Só que a Dona Vilma estava ali apta, que a Dona Vilma fez exames e que ele colocaria a Dona Vilma no monstro por isso também. Aí a Renata disse que é isso que pega para ela na história do Vinícius e que é aí que mora também a incoerência do Vinícius. Disse ela que se fosse com eles, elas sairiam vistas como saboneteiras, mas o Vinícius ficou parecendo como uma estratégia. No final das contas, o próprio Vinícius se arrependeu e eu falei disso para vocês, né? O próprio Vinícius se arrependeu. E aí teve um momento que a Dona Vilma confessou que quando teve aquele cinema do líder, o último, o Diogo ainda estava na casa, que foi ideia do Diogo chamar a Aline e o Vinícius para acompanhá-lo naquele cinema, já falei cimento, gente, desculpa, é porque juntou tanta palavra, né, na hora que eu falo aqui, mas ele disse que isso foi de propósito, justamente para se desculpar com a Aline por causa da história da tal da lentilha. Aí ele disse ali que o Mike, aliás, né, começaram de novo a falar do Diego. Aí o Mike disse que o Diego copia tudo que os outros falam. Aí a Renata disse que o que ela não gosta do pessoal do anos 50 é que eles vivem querendo desmerecer todo mundo, especialmente nos programas ao vivo, durante ali o programa ao vivo. Aí ela lembrou que o Vinícius já fez isso várias vezes com ela, que o Vinícius chamou a Eva de sombra, que o Vinícius não precisou de dinâmica para se mostrar, e todas essas coisas aí sobre se sentir desmerecida ou não. E, gente, né, vamos ser sinceros, eu nem vou tirar muito aí a razão das meninas, mas eu também não vou ser injusto com o Vinícius. De fato, mesmo o Vinícius sendo ali uma sombra da Aline, mas em determinados momentos ele balançou e mostrou quem ele era. A Eva só foi se mostrar quem era quando a Renata voltou da casa de vidro. Não dá para negar esse fato. Aí a Dona Vilma disse ali que ela não consegue ver o Vinícius fazendo nada dentro dessa casa. Que o Vinícius é alto, que o Vinícius é forte, mas que o Vinícius não ganha prova, que o Vinícius nunca foi bom de prova. Mas também nunca deram tanta chance pro cara fazer as provas, né? O Vinícius basicamente fez pouquíssimas provas. Aí em outro momento a Dona Delma estava falando ali que ela não vai deixar mais ninguém pisar na cabeça dela e que ela também precisa se defender, como todo mundo precisa se defender. E aí o Vinícius disse que ele demorou demais para dormir na noite de ontem, pensando aí como é que ele deveria fazer para se defender, que palavras ele deveria usar no Sincerão de hoje à noite para se defender. E aí ele disse que do lado de lá só veio ataques e que ele nunca fez nada, que ele nunca destratou ninguém do outro lado e que ele sempre foi carinhoso e sempre foi cordial com as meninas, com todo o pessoal do lado de lá, que ele nunca atacou ninguém, e ele sempre ali recebeu ataques de volta. E aí ele falou ali sobre a forma como as meninas estão chamando ele de manipulador, de opressor. O Vinícius disse que ele nunca usou em nenhuma situação ali palavras pesadas para falar mal dos outros com o intuito de prejudicar ninguém. Aí teve outro momento que ele também começou a questionar a Dona Vilma
dele ter falado o tal do velha sonsa. E aí ele quer saber quem foi que falou isso de fato, qual foi o contexto, porque só apontam que ele falou, mas nunca disseram como ele falou, qual foi a situação. E ele disse que ele precisava saber disso justamente para ele se lembrar se ele realmente falou isso. Aí teve outro momento que o Vinícius disse que às vezes eles podem falar nada ou então eles podem falar alguma coisa e que as outras pessoas pegam um pedacinho e jogam isso de uma forma distorcida e para ser compreendida de outra forma. E que talvez o público tenha deixado ele ficar no programa até agora justamente por causa desses ataques que ele vem recebendo. E aí, lá na academia, a Renata foi malhar, a Dona Vilma ficou acompanhando ela lá, ela reorganizou ali o quadro tático e tal, e o pessoal ali do anos 50 até ia malhar, mas eles desistiram porque a Dona Vilma estava lá, tá? E aí teve outro momento que a Dona Delma disse ali que se ela tiver que ser eliminada, ela vai ser, se ela tiver que ficar, ela vai ficar, que se 500 vezes isso acontecer e 500 vezes ela precisar voltar, ela vai agradecer a Deus todas as vezes e que só Deus tirar ela do programa. Falou a Dona Delma que pediu para ser eliminada, né? Falou a Dona Delma. Aí hoje à tarde, de novo, Vinícius começou a se questionar sobre o tal do velha sonsa, que ele não lembra de ter chamado a Dona Vilma de velha sonsa e tal, do mesmo jeito ali, a mesma coisa. Mas o Diego disse ali que ele estava cansado de ouvir, de ver os gêmeos ouvindo atrás da porta aquilo que ele estava conversando e pegar uma informação distorcida e jogar ali como se tivesse sido verdade. Aí a Vitória disse a mesma coisa, que o menino colocou ela, o João Pedro botou ela no monstro exatamente por causa de uma informação distorcida e que eles fazem isso, eles ouvem um trechinho, tiram de contexto o trechinho que eles ouviram e colocam ali como se fosse uma informação para valer. Diego disse que ele estava cansado, mas cansado dos gêmeos fazerem isso com ele também e que agora ele também ia se defender. E aí, todos eles já estão planejando como é que vai ser o Sincerão de hoje à noite, né? Que eu acredito que não vai ser lá grandes coisas, porque são poucas pessoas, vão continuar nos mesmos embates de sempre, tá? Não vai mudar. Metade da casa praticamente está implicada em alguma coisa, então vamos continuar aí no mesmo, tá? Não vai ser aquela saída. E no final, talvez até seja uma coisa que vai definir se a Dona Vilma fica ou se a Dona Vilma sai, né? Basicamente, eles vão se apontar aí por causa do velha sonsa. Isso vai dominar um pouquinho o Sincerão, né? Por mais que o Diego também falhe ali pro Mike e tal, mas isso aí vai ser secundário. O principal vai ser justamente o tal do velha sonsa. Mas isso a gente vai te falar ao vivo depois do Sincerão, gente, tá bom? Ao vivo a gente vai estar aqui e a gente comenta com vocês, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.